Muito bem. Hoje a gente recebeu 200 mensagens de WhatsApp com pessoas gripadas. Então, as pessoas gripadas estão online aqui, ou também não estão, né? E é muito legal, né? Fazer o seminário gripado, não importa onde. Deve ser alguma coisa interessante que acontece aqui. Então, a gente vai hoje para o terceiro encontro. Tem as listas de presença passando, né? Quem está em casa puder colocar o nominho na, no chat, que daí depois a gente faz lá a edição dos certificados para quem precisar dessa preciosidade, desse dinheirinho, dessas merrecas, como dizia a Angélica naquele programa que ela tinha. Meu Deus. Ninguém sabe o que eu tô falando. Nem eu sei. Angélica, você sabe quem é. Eu sei. Bom, a gente tem nesses dois primeiros encontros, a gente apresentou aquela ideia de fazer o que seria uma versão de psicopatologia, uma versão de entendimentos. Então, como que alguns entendimentos podem ser, são versões que nos colocam problemas quando a gente vai trabalhar no campo da saúde mental, no campo com as nossas próprias vidas, especialmente no que diz respeito às formas de nomear. Por que vocês estão longe? Por que vocês... Aqui é o sofá, né? Entendi. Tudo bem, ó, vocês não estão me enxergando, ó. É. Mas não precisa enxergar, pode ser só um podcast. Os perigos que se incorrem nas formas de nomear comportamentos, pensamentos, jeitos de estar no mundo que são diferentes da maioria, o que se entende por maioria, como se a maioria também é um conceito que também pode ser problematizado. Então, a gente, ao longo do no primeiro e segundo encontro, essas duas perspectivas. No primeiro encontro, especialmente pensando a ideia de uma analogia que se faz entre doença mental e doença orgânica, um pensamento quase automático. Então, quando você, por exemplo, está com uma tristeza muito profunda, você atribui isso ao seu cérebro, assim como quando você está com uma dor, sei lá, no rim, você atribui isso, uma dor nas costas, sei lá, você atribui isso ao seu rim, porque ele, enfim, tem alguma coisa genética, alguma coisa, uma predisposição, ou o efeito de um tipo de comportamento alimentar que você teve, aí aquilo tem uma lógica de funcionamento e você tem um jeito de tratar e um jeito de resolver. As doenças mentais ou transtornos mentais são colocados dentro dessa mesma lógica, como se fosse, então, o seu, pensando analogia com o rim, né, é o seu cérebro que está equivocado. Quando você constrói uma versão dessas de psicopatologia, o cérebro equivocado significa dizer que você ignora todo o contexto que forja o seu cérebro, que está fora do seu corpo, que determina, por exemplo, o seu salário, que determina a sua carga de trabalho, que determina onde você mora, que determina o teu acesso à cultura, à educação. Tudo isso é ignorado e vira um déficit ou um excesso de algum neurotransmissor numa fenda sináptica numa parte do cérebro. Então, a ideia é dissociar um pouco, foi dissociar um pouco esse entendimento de que na doença, que o processo psicopatológico no campo do mental, ele é correspondente ao orgânico. Isso é uma luta, acho que é cotidiana para a gente desqualificá-la, né? E a gente tentou mostrar a qualidade dela e desqualificar um pouco, e isso implica também pensar em síndromes congênitas. Hoje a gente vai, na hora da subversão, a gente vai pensar um pouco nisso, porque você pode falar, existem cérebros que estão fora da curva, né? Que são considerados defeituosos, cérebros pequenos, por exemplo, microcefalias, tem paralisias, tem malformações, tem vários determinantes também bem demarcados, bem localizáveis anatomicamente.
No entanto, a forma como a gente se relaciona com este cérebro considerado defeituoso é o que permite a gente dizer que ele tem uma psicopatologia. Não é o formato desse cérebro, não é o tamanho dele, não é a paralisia em si, né? Mas é como paralisia cerebral eu me referia, né? Não é a microcefalia, não é isso que vai determinar é, a gente chamar aquele comportamento de uma deficiência intelectual, por exemplo, um retardo mental, um déficit de processamento, por aí vai. São outras coisas, que são muito mais nas construções sobre o que se espera de um indivíduo. Aí, na semana passada, o Ernesto também falou um pouco, né, dando os exemplos do antropólogo Ernesto, que não é você, né, não é Ernesto Nunes, é Ernesto de Martino, com aquele fenômeno tarantismo, e também essas leituras, outras possíveis, então, de localizar os processos de adoecimento ou de sofrimento também em outros tipos de registro, que não o do cerebral e que não também o do necessariamente determinante social, né? Você também tem outros lugares de entendimento aí que são os valores religiosos, por aí vai. Vocês querem falar um pouquinho semana passada? Então, Acho que não. Talvez eu queira só. Talvez seja bom avisar para as pessoas que elas devem ter levado um susto que tá tudo em francês. mas a gente não precisa, estão olhando, nem era hora de olhar, se estão olhando as situações, né? Ah, tem hora? Tem hora para olhar a situação. Mas tudo bem, mas pode falar. Não, você Agora vai. que você falou, É porque tá tudo em francês, mas o Vini traduzindo na hora porque hoje daqui a vai ser pouco. aula de francês também. É, hoje tem um Eu plus. já Tem certificado para tenho francês certificado também. também. Eu já explico isso de que está em francês para vocês. Mas quer trazer alguma uma conclusão assim da versão da semana passada? Todos, para dar um... Acho que a gente fez, não sei se eu falei semana passada, mas a gente fez essa divisão bem didática, né, de fazer um primeiro bloco da versão e o segundo bloco da subversão. E o que eu percebo no primeiro bloco que a gente fez é que isso é só didático mesmo, porque a subversão vai acontecendo em muitos momentos, assim, né? Na própria história da humanidade, né? Nada é linear. Tem sempre jogos, tem sempre tensionamentos, a versão e a subversão estão aí atuantes, assim, se a gente for pensar inclusive no crescimento do neofascismo, é isso, né? Uma reação a uma subversão, uma versão, uma subversão, são jogos que acontecem o tempo inteiro. Então, acho que isso apareceu, mesmo a gente tentando fazer essa divisão didática nos primeiros encontros, apareceu propósitos e proposições subversivas, né? Uhum. Acho que só isso. É isso aí. Então hoje a gente vai focar um pouquinho mais na ideia de subversão, que seria, do ponto de vista que eu gostaria de trazer para vocês, é de uma leitura específica, de um entendimento específico sobre a vida, sobre o que é a vida, o que é um vivente, um ser vivo, a partir do Canguilhem, do Georges Canguilhem, que é o autor que eu estudo, e tenho estudado, tenho me dedicado um tempo sobre ele, e, e vai tentar pensar as manifestações vitais, as manifestações do humano, como um sinônimo de um movimento de insurgência. Essa palavra insurgência já é, tenho trabalhado com ela há bastante tempo, porque quando a gente pensa em insurgência, o que vem na nossa cabeça? Ó, momento em relação professor-aluno que dialoga. Assim, o que vem à cabeça quando se fala em insurgência? Rebelião, rebelião. Remete a energia. Emergir, emergir, legal. Uhum. Bom. Tem a ver com a analogia da semana passada. Sim, 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 com a coisa do mergulho, né? É verdade. Então a gente vai pensar um pouco isso e pensando, bom, que vou ler aqui, e aí a gente vai, o texto é bem curto, então vai dar tempo da gente é, falar um pouquinho, não sei se eu vou ler, na verdade.
Mas como que eu comecei escrevendo aqui foi esse texto de hoje, ele de ele é de ontem, eu usei ele ontem numa conferência que eu apresentei. É, Só que essa conferência era em francês, então por isso que as citações estão em francês, porque eu peguei no original. O que é bom, em certa medida, trabalhar com os textos originais do Canguilhão, porque a gente tem umas traduções, tem tradução de um conceito muito difícil do francês para o português, que é o conceito de vivant, que se escreve V-I-V-A-N-T, né? Vivant. E esse conceito se traduz de diversas formas para o português. Então, se traduz como ser vivo, se traduz como vivente, se traduz como vida, se traduz como... Também pode ser um gerúndio, assim, né? Então, você tem vários jeitos de compreensão dessa palavra. Esse trabalho eu apresentei ontem, aí como eu estava muito cansado de falar para filósofos, eu escrevi para eles, mas pensando em hoje, assim. Então, por isso que eu queria já usar ele para cá, que é um pouco essa associação do conceito de vida com a ideia de insurgência. E aí, como a gente estava falando de sublevação, revolta, sempre que a gente pensa num movimento de insurgência, então a gente pensa nele numa espécie de... ele precisa ter alguma coisa contra o que se insurgir. Então, contra o que a vida se insurgiria? A gente vai tentar chegar num consenso aqui no argumento, no final do argumento, de que a vida se insurge contra as tentativas de entendimento dela. Toda vez você tenta dizer o que é a vida a partir de quais tentativas de entendimento? Essas tentativas cartesianas, essas lógicas que tentam fazer da vida um dado, um fato. Um fato, quando eu falo fato, eu penso em algo observável, com um método científico, algo que eu possa qualificar com números, com medidas, com, com apropriações bem é, quantitativas. Então, a gente vai tentar olhar para a vida como se surgindo a isso. Aí eu comecei falando assim, bom, iniciar uma fala, né? Isso pensam que é um contexto de um congresso de filosofia. Com a pergunta, o que é a vida? Deve levar os ouvintes, filósofos, a um tédio antecipado, especialmente porque essa pergunta é uma pergunta meio da filosofia, né? O que é a vida? Daí eu, que não tenho mais nada a perder, não tenho vínculo institucional com nada, consegui já falar um negócio super chato para eles, já que ninguém estava prestando atenção mesmo. Evidentemente que está o tédio, né? O que é a vida, né? Ai, que pergunta chata para um filósofo, né? Você assiste lá Provocações, você assiste da época do Abu Janra, né? O Abu Janra, não o Marcelo Tassi, conseguia fazer dessa pergunta algo novo para cada vez que ele perguntava. Evidentemente, então, que esse tédio da pergunta o que é a vida não ocorre devido à qualidade da pergunta, mas ao fato de tantas elaborações já terem sido feitas a propósito dela. E aí, o que haveria de novo em tal indagação? E isso eu acho, parece banal, mas o trabalho da clínica em psicanálise talvez seja ficar pensando o que é a vida. E cada sujeito que está ali fazendo a sua versão sobre o que é a vida. E pensando que o sofrimento psíquico, muitas vezes, é porque a sua versão de vida está incompatível com, talvez, o seu desejo. Então, aqui a gente poderia falar de superego, poderia falar de ética, poderia falar de muita coisa. Mas pensando que um trabalho em psicanálise é um trabalho de linguagem, de elaboração, de construção e de fala, o que é, se não, ficar dando voltas com as perguntas sobre o que é a vida, o que eu estou fazendo da vida, do meu entendimento de vida, etc. Então, como fazer do entendimento de vida algo que nos retire de um estado de contemplação teórica das coisas e nos mobilize para a criação de noções, conceitos e ficções mais arejadas e propositivas quanto à ação do filósofo. Então, estava reclamando que eles são muito teóricos e tal, né? Então, se a gente transpõe para nós, como que ficar falando de vida, ou, aí pensando em psicanálise, falando de Lacan, falando do seminário 7, seminário 4, falando das enunciação enunciado, falando disso tudo, às vezes vira um gromelô psicanalítico, mas como que eu posso fazer dessas grandes questões, né, ou
da psicanálise estarem nas minhas entranhas. Eu preciso me inquietar enquanto eu estou me indagando sobre essas coisas, né? Então, uma filosofia da ação, aqui eu coloco entre aspas, porque a gente tentar construir uma filosofia da ação, ou a gente vai pensar agora, então, numa psicopatologia da ação, né? Pensar na ação do psicopatólogo, alguém que tem que agir desde as entranhas, das nossas entranhas, dessas inquietações. Eu acho que isso é algo que já foi mais ou menos dito, especialmente na semana passada, quando eu contava do exemplo do mercado. Lembra do mercado? Eu voltei lá e fiz mais fila para ir com o mesmo caixa. Tá gravando, não, A né? gente continuou, tá gravando. A gente continuou o debate. Se der tempo, a gente fala um pouco aqui. Então, uma filosofia da ação é um conceito que a gente vê nos textos de juventude do Canguilham, e que não implicaria, eu pergunto aqui se uma filosofia da ação, né, uma psicopatologia da ação, não implicaria uma espécie de incorporação no sentido estrito da palavra, incorporação, a palavra, né? Incorporar, colocar dentro do corpo, um raciocínio, né? Uma reflexão que movimentasse as nossas entranhas, que fosse capaz de movimentar as nossas entranhas. Porque é tão violento esse modelo de entendimento do sujeito que diz que a vida é trabalhar e amar, até o Freud fala isso, olha que coisa pobre, né? Quando ele fala da sublimação, né? Uma boa saída, trabalhar e amar, né? Ou como a gente lê, e aí pensando, né, no Canguilhem, que é o filósofo que a gente vai ler aqui, dados biográficos dele, quando a gente tem notícia da ação dele na resistência francesa. A resistência francesa, mais ou menos, não? É o movimento dos civis franceses contra a entrada dos nazistas. O governo francês fez uma capitulação, falou: entrem aí, não quebrem a Torre Eiffel, não destruam aqui o que a gente tem, as ruas do Barão de Haussmann, deixa tudo como está, a gente entrega em troca judeus para vocês e vocês não estragam a França. Então, todas as escolas juntavam as crianças e mandavam as crianças para o trem e fizeram uma capitulação. Tem os videozinhos do Hitler entrando em Paris, devem ter visto em aula de história, né? Alguns civis foram resistentes à época e falaram assim: eu não vou compactuar com isso, nem que eu morra, né? Então, ele é um filósofo que fez isso. Ele pegou e declarou lá que ele não ia ensinar. Olha a frase que ele usou na década de 30, na década de 30. Não estudei para ensinar Deus, pátria e família. Porque o regime do governo francês, como capitulou para os nazistas, entrou um general, Vichy, o nome dele, e daí ele muda lá, né? Fala: agora vocês precisam, né? E aí ele sai e fica transportando armas no porta-malas. Ele é professor universitário, consegue falsificar os passaportes, talvez. Não lembro exatamente qual era a ação dele na resistência, mas como ele fazia medicina nessa época, ele também vai trabalhar na linha de frente lá. Lenda que foi o único lugar que ele atuou como médico. Então, usando essa história, né, essa resistência, e daí tem outros filósofos, agora uma fofoca. Tem outros filósofos da turma do Canguilhem que falaram durante a invasão dos nazistas que não, a gente não pode fazer nada, tem que ficar de boas. O homem é condenado a ser livre. Esse filósofo é da turma do Canguilhem, né? E aí tem uma treta na França hoje entre Sartre, os sartreanos, assim, que tem uma filosofia muito libertadora e uma ação, nos termos chulos, cuzona. Pelego, como diz o Pelego, né? Então, é uma coisa assim. E aí eu fico olhando, né? E aí agora, impressando também um outro autor, Foucault, Notas para uma Vida Não Fascista. Já leram esse texto? São 3, 4 páginas, né? Acho que eu falei dele esse ano aqui na Dora umas 15 vezes, mas nesse seminário não ainda, acho. Não? Não falei? Essa piada, mesma piada. Coloca na cabeceira da cama, decora esse texto. São 4, 5 páginas, é possível. Tem uma parte desse trecho que é o prefácio à tradução inglesa do Anti-Édipo, do Deleuze e Guattari. Ele fala, por que não, o que a gente deveria fazer é da nossa vida uma obra de arte. Acho bonito isso. Então, como que a gente também pode pensar nos nossos jeitos
de construir entendimentos de psicopatologia como uma obra de arte, porque se a gente for construir algo de psicopatologia como um raciocínio, um melhor raciocínio médico, psicológico, psicanalítico, científico, a gente está incorrendo nos mesmos erros. A gente precisa olhar, mudar de posição mesmo, mudar de posição, a partir de um engajamento mesmo do corpo, incorporado. E aí, né, a gente sempre pensar se a gente está repetindo modelos de pensar a vida, que é a vida, e garantindo, aqui eu fiz uma coisa muito grosseira, estamos repetindo modelos de pensar a vida e assim garantindo sobrevida aos prazeres que são próprios da atividade filosófica, como ir em congresso, estar em Paris, comer empada, não sei o quê. Empada não, o que foi uma croação? Deu uma latino-americanizada aqui, fui para Bolívia. Então, perguntar-se o que é a vida ainda pode ser uma pergunta que afastará o tédio, enquanto não esquecermos que somos objeto de análise e instrumentos daquilo que nós mesmos inventamos. Eu explico. A gente falou isso talvez no primeiro encontro do Foucault, quando a gente falou do Foucault. Objetos, a gente é objeto das nossas elaborações, somos aqueles que constroem conceitos sobre si mesmo, que não conseguem, embora tentem, através do método científico, se afastarem de uma espécie de amálgama, um enodamento, que a gente é objeto de análise, o ser humano, né? O homem é objeto de análise, no Foucault, acho que a gente falou isso no primeiro encontro, né? As palavras e as coisas. A gente é objeto de análise, o humano que pensa a vida, que está pensando a vida, e a gente também é ferramenta, né, de investigação desse objeto de análise. Então, está tudo misturado. Então, não tem, é uma bobagem tentar fazer uma ciência humana nesses termos, né? Nossa, muitos cientistas sociais vão ficar bravos agora. Mas as ciências humanas têm seu valor, têm importância, faz estudo, está tudo ok. Mas o que a gente não pode esquecer é que ela tem inclinações ideológicas, políticas, tem aquele que faz, ele tem um engajamento específico, né? O Canguilhem também vai falar do psicólogo como aquele que também constrói um método para encontrar o objeto que ele já estava pensando. Então, por exemplo, você inventa um objeto que é atenção. Atenção é um objeto, atenção psíquica, ter atenção nas coisas. Isso é um objeto, atenção não existe. Existe um corpo no flow, no fluxo da vida, que se retém em alguns lugares e outros não. Posso pensar assim. Mas agora eu vou inventar um conceito, vou chamar atenção. A sua capacidade de reter seu olhar, seu pensamento em uma ideia que foi inserida numa folha de papel chamado teste palográfico. Então, teste nos pauzinhos que tem uma psicologia. Quem fez teste para autoescola provavelmente fez esse teste. Aqui eu estou dizendo, eu estou avaliando um objeto que eu inventei, que é a atenção a esses pauzinhos. Não é o seu interesse de dirigir e nem sua capacidade de altruísmo, que eu acho que isso que devia ser avaliado no teste do Detran. Que enquanto você dirige, você pensa que tem alguém atrás de você tentando passar por você. Né? Não é atenção, ficar prestando atenção no espelhinho. É pensar assim, eu estou num mundo um pouco maior do que o umbigo desse HB20. Então, não se trata de pensar o que é a vida, pura e simplesmente, mas sim situar quem pensa o que é a vida, quando a pensa, por que a pensa, para que pensa o que é a vida e como a pensa. Eu falei como? Como, para quê, por quê, de que jeito e quem, em que contexto a gente está pensando o que é a vida. E aí, eu queria apresentar são alguns marcadores do Canguilhem no entendimento da vida que a situam ao lado de uma atividade insurgente. Atividade insurgente é as cristalizações que aparecem em suas formas de... junto a formas de expressar. Cristalizações que eu faço. Insurgente, as formas de entendimento da vida que são cristalizadas. Por exemplo, sei lá, inteligência, teste de inteligência. Né? Você tem uma cristalização, você reduz uma leitura de mundo, uma capacidade mnêmica, né, de memória de um sujeito, um repertório que ele tem de solução de problemas a um número que vai daí de 20 a 160, 180. Aí a gente tem, na citação de vocês, o verbete insurgência.
Foi enviado por e-mail com bastante antecedência, às 18, 19 horas e 30 minutos para todo mundo. Então, se quem está em casa pode ver. E aí tem lá, está em dois idiomas. E aí, em português, o dicionário que eu consultei era muito sucinto. Então, ele tem duas coisas lá, né? Caráter ou condição do que é insurgente. Ah, mas eu tinha que ter pegado insurgente, né? Eita, Mas eu pesquisei. você pesquisou, não rolou? Ato ou efeito de insurgir, insurreição não explica nada, né? Mas em francês, a palavra, o primeiro modelo lá tem empurrar para a insurreição. Olha que legal isso. Então, várias vezes nos tradutores automáticos, a palavra insurgência, ela, em português, quando verte para o francês, ela vai como insurreição. Não é legal essa palavra? Insurreição, né? Aí ele tem outros exemplos lá, a letra B, né? Se revoltar, fazer que se proteste com força. Então não é uma palavra barata, né? Não é uma palavra barata. Se levantar, né? Se sublevar contra um poder político estabelecido, pegando em armas. Olha, bonito. Os franceses mais caprichados aqui, né? Se insurgir contra qualquer coisa, recusar com força, contestar uma autoridade moral, religiosa, estética, um estado de fato. Fato, em francês, a gente entende como uma realidade estabelecida. Assim. Então, uma realidade. Então, você vai contestar até uma realidade. Porque fato é o que a gente usa, uma palavra que a gente usa para determinar o que não é fantasia. Né? Isso é fato, isso é real. Então, esse fato também, a palavra insurgência. Então, pensar a vida ao lado da insurgência é pensar a vida como algo não passivo, não bonitinho, igual o livro de biologia, que vai, a vida vai, né, tudo linda. Não, a vida é um negócio. Tem uma citação do Darwin, esqueci de colocar aqui, que é ele falando da origem das espécies, no livro de 1859, ele fala assim: vocês ficam falando que vida. Isso não é novo, não foi o Darwin. Eles ficam falando que vida é um negócio bonito, mas quando você não. Quando você observa pássaros, um gavião bonito lá, você não sabe que ele está acabando com a ninhada de um pássaro menor, pegando os ovos, ou que esse João de Barro tão bonitinho estraçalhou uma minhoca agora há pouco. Ele vai mostrando que viver é um ato de para sustentar uma vida, para se sustentar vivendo, você tem que ser muito violento. Não é um estado de passividade. Puxa, que pena que eu não trouxe essa citação. E aí, continuando aqui, né, protestar com força contra qualquer coisa, sem recorrer à violência, que pena, e marcar seu desacordo, sua desaprovação com força. Né? De todo modo, tem essa coisa da intensidade, né? Nessa palavra de insurgência. O que lemos da palavra remete a uma ação contra algo, uma ação que apresenta força, que apresenta de algum modo insubordinação à obediência a uma autoridade moral e religiosa, pelo exemplo do dicionário, a uma realidade. Insubordinação a uma realidade. E nos parece que esse fato que insurge merece ser lido como insurgência, aí eu acho que é isso que eu queria que a gente chegasse hoje, né? Insurgência é o método de pensar a vida. Então, os processos psicopatológicos são insurgências aos entendimentos sobre eles. A gente vai azeitar melhor isso, talvez no segundo semestre, mas entender que uma manifestação considerada doentia, na verdade, é um ato de insurgência contra um jeito de pensar a vida. Muita coisa, né? A gente vai. Insurgência é um jeito de pensar a vida que insiste em localizá-la ou fazê-la viver dentro de um quadrimorto. Tu és isso, né? Tu és um TDAH, tu és um TAG, tu és um borderline. E onde está como que se constrói esse enquadre morto? O que é a vida de um autista, né? O enquadre morto, o autista, enquadre morto. A estabilidade, a coerência, a causalidade, a regra, como funciona essa psicopatologia. Abra um DSM. Você vai ter lá várias normativas, né, sobre como deve se comportar cada processo, cada psicopata. Você quer falar? Você falou que a gente podia trazer o DSM.
É verdade, o Ernesto está ilustrando o DSM lá em casa. Ele tem o DSM ilustrado, é bem legal. Nossa, tá. Semana que vem a gente traz. Não, vamos trazer para negócio que você vai Você falar. quer falar? Ah, já fala aí. Você que fala. Eu falo. A gente sente que nesses encontros são muitas informações, assim. Eu imagino, e de algumas poucas pessoas que eu converso depois, tem nossa, eu pensei demais, anotei coisas, fervilhei, tem desdobrado reflexões, né? Desses encontros, eu imagino que talvez na maioria de vocês. E a gente se ressente, assim, desse espaço ser um espaço com, com pouca possibilidade de ouvir 60 pessoas. E a gente ficou pensando o que que a gente poderia fazer nesse sentido, e a nossa proposta é fazer o nosso próximo encontro seria o último, mas fazer mais um encontro só de trocas. A gente não traria nada assim, para falar, para apresentar, e a proposta é que vocês tragam coisas para trocar, assim. E aí é qualquer coisa mesmo. Eu escrevi aqui uma mensagem num papel, num guardanapo, quando eu estava comendo. Eu fiz um desenho sobre coisas que me inquietaram. Eu fiz um grande texto. Eu fiz uma sessão de fotos pela cidade, pensando em como umas patologias da vida. Então, essa é a proposta, assim, de vocês pensarem o que querem trazer. Se querem trazer, não é obrigatório. Os certificados, quem não quiser vir, não precisa, vai ter certificado do mesmo jeito. Mas essa era a proposta, assim. Um bonus track, É né? um bonus track Dando ao Chad. de, de trocas mesmo. A gente ficar aqui se pirando, trocando, quem quiser conversar especificamente sobre uma coisa. Talvez uma grande socialização, né? Quiser trazer um objeto, uma escultura, o que quiser. Uma carta que escreveu para a avó. Então, Ok? Se só aviso, pensem nisso, mas avisem se virão, né? Porque a gente vai ver daqui, não vai ter ninguém. seria bom você. Mas também, se não quiser avisar, a gente vem e fica esperando, né? Eu e você, a gente troca alguma coisa. Vai, né? Mas eu acho que é um pouco essa ideia mesmo, a gente poder até, quem sabe, encaminhar o que acontece no segundo semestre. E quem está em casa, vir também, pode mandar aqui. Precisar mandar. Ou no e-mail também da dobra. E a gente vai socializar aqui, talvez até tentar colocar um telão, né? A gente pensou, Podemos. mas não sei como vai pegar. Mas, assim, as pessoas vão se ver. É... A Lilian escreveu, que acho legal. Vamos fazer. Então, teremos 5 encontros, mas o quinto é... Assim, e também quem não quiser trazer nada e só vir para os outros trouxeram, venha também. Não é obrigado, ninguém é obrigado a nada. A Liliana escreveu que foi sem anexo, mas acabei de mandar com anexo. Agora, aqui, as citações no e-mail de todo mundo, Ah, tá. enquanto você falar. É, Então, pensando assim, né, na vida como algo pulsante, aí a gente pode pensar no campo da educação, né, quando você vê as psicopatologias, né, aparecendo como um tipo de afronta a uma organização daquela escola, que as carteiras ainda se alinham, que dividem a vida em 50 minutos e que tem horário de fazer cada coisa, todo mundo tem que estar no mesmo ritmo e com o mesmo rendimento, né? Então você tem lá muito fácil ler que há cérebros equivocados e muito mais elaborado pensar que é uma vida, é um corpo se insurgindo contra alguma ordem, algum fato estabelecido que é estudar. A realidade, né? Então, você aprender sobre fotossíntese. E aí, do Canguilhan, tem uma noção conhecida como normatividade vital. Isso é uma noção muito cara, está no livro chamado O Normal e Patológico. Vamos explicar ela. Essa noção, ela emerge diante de uma medicina e de ciências da vida que tentam organizar o vivo, o vivente, o ser vivo, a vida, em um enquadre que prevê ordem, finalidade e regularidade.
Tem um negócio em biologia, que vocês devem lembrar, chamado reino, filo, classe. Continuem, estudantes, o que vem depois? Reticofagem, reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie. E variedade depois ainda tem. São tentativas, isso é uma das várias, né? Não significa que não existam padrões, né? Mas são tentativas de fazer essas classificações. E o que é legal nessas classificações é que sempre tem elementos de vida que fazem insurgência à classificação. Um exemplo que poderia citar aqui é, sei lá, morcegos, aves mamíferas, né? Ornitorrincos. Ornitorrinco é algo maravilhoso. Fungos. O que são os fungos? Né? Então, você tem dentro de modelos de pensamento, sempre tem alguma coisa que dá uma escapada. Essas coisas que dão uma escapada, a gente deixa elas como exceção. Quando talvez a gente possa pensar que não existe ordem nenhuma ali, a gente que está fazendo essas classificações, né? Então, a exceção, ou eu considero ela como exceção, ou eu tento fazê-la incorporar à ordem, né? Muito poucas vezes eu penso em mudar o reficofage, o reino, filo, classe, ordem lá. Muito poucas vezes eu penso em requalificar a teoria. Então, o que a gente precisa fazer é uma subversão, mudando o nosso... onde a gente está pisando, como a gente está pisando, como a gente está se mexendo, como que a gente está olhando. Essa noção, então, de normatividade vital ela surge no texto do Canguilhem numa crítica ao modelo de medicina que pressupõe a ideia de que a vida tem uma função bem definida, um desígnio a ser cumprido, um lugar determinado, e a partir dessa pressuposição se constroem teorias sobre ela. Todavia a vida, quando é normativa, quando o vivente com sua normatividade vital se apresenta, indica uma espécie de instabilidade da vida. Normatividade vital é um conceito, às vezes a gente usa a palavra normativo, algo que é normativo, e tende a enxergar normativo como algo ruim. Não é ruim. Normativo é bom. O que é normativo? A normatividade. Talvez seja a atividade de construir normas. Normatividade é um jeito de criar. Então, tem vários exemplos que a gente pode pensar de normatividade vital, mas a gente pode pensar quando você tem algum tipo de restrição, de mudança no seu ambiente ou no seu corpo, né? Uma patologia grave, orgânica, que vai impedir que você possa consumir açúcar. E aí uma condição, né? Que impede de comer açúcar. E aí você continua comendo açúcar. O teu destino provavelmente vai ser encurtado em tempo de vida, né? Você vai viver agora sempre. Isso é uma. A gente não vai discutir se isso é uma escolha, se é uma negligência, não importa. É uma posição que existe ali. E existem outras posições, que é a sua norma antiga de vida. Você tem uma norma de vida. Comer açúcar de tal forma. Aí você tem uma restrição daquilo. Então você vai ter que inventar uma nova norma de vida. Colocar adoçante no seu café. Se você ainda coloca açúcar no seu café, né? Que isso é um absurdo. Convenhamos. Mas você vai inventar novas formas de vida. Então, coisas fisiológicas, alterações fisiológicas que implicam a invenção de uma nova norma de vida justamente para você, sei lá, viver mais. Mas também coisas ambientais. Então, você tem gente, pegando agora não um exemplo fisiológico, mas um exemplo sociológico, digamos assim. Você trabalhou anos numa empresa, se aposentou por ela, acabou lá e você não sabe mais ser aposentado. Você não consegue, ter uma dificuldade de construir uma nova norma de vida. Então, para o Canguilhem, a ideia de normatividade vital, normatividade biológica, é essa capacidade que se espera de qualquer vivente. Isso é uma existência em qualquer ser vivo de produzir novas normas. O que parece é que no Normal e Patológico, esse livro do Canguilhem, a introdução desse conceito de normatividade vital é o anúncio de que a vida geradora de normas. Tem uma outra frase muito legal que ele nos compara a amebas. Ele fala: viver para uma ameba ou para um ser humano é preferir e excluir. Preferir e excluir. É ficar meio fazendo esse movimento.
para onde eu vou, o que eu faço, o que faz sentido, o que não faz. Viver, assim como a ameba, é a mesma coisa, né? Então, parece que essa apresentação desse conceito de normatividade vital é o anúncio de que a vida, geradora de normas, tende a ser lida como instável quando apenas porque as teorias que tentam dar conta de suas manifestações, a química, a biologia, a psicologia, a própria psicanálise, se a gente for pensar, as teorias que tentam dar conta de suas manifestações têm uma sustentação epistemológica, têm um jeito de pensar, uma forma de ler que pressupõe e que só consegue existir se o objeto dela for coerente e estável. Então, para você poder, você não consegue ler a vida se você não transforma ela em algo estável. A física, a química, a biologia, a mecânica funcionaram muito bem. Então, as ciências humanas, a gente viu isso um pouco no primeiro encontro, elas se apropriam desses métodos para tentar fazer ciência do humano. Então, para isso, eu preciso estabilizar o humano. Estabilizar é uma palavra, é um vocabulário do campo da saúde mental, né? Estabilizadores do humor. Estabilizador de humor é uma coisa muito didática nesse sentido, né? Você estabiliza o humor porque você primeiro diz que tem um humor. Existe essa entidade, esse objeto de análise. Você estabiliza ele. Porque por que a gente não tem desestabilizador de humor? O que é, né? O que é a estética? O que é as produções, né, nas artes, se não desestabilizadores de humor? A função do teatro é ser desestabilizador de humor. O teatro não é para ser feliz, não tem relação com novela, você vai lá, assiste e repete, não tem nada de agregar. É aquela coisa que você sai mal, você sai desestabilizado. Então, veja que você tem estabilizadores de humor e não desestabilizadores de humor. E aí, dois trechos do Normal Patológico, eu tô levemente constrangido de estar em francês, mas aí a gente já faz uma aula aqui, né, sobre... Levemente constrangido, mas não muito também. É assim mesmo. Quando o Canglian, eu acho que essa primeira passagem dele aqui, e semana que vem, eu posso fazer por e-mail aqui, que não deu tempo. Algumas delas já estão traduzidas, são textos que tem em português. É, na primeira citação, a partir da segunda frase, quando ele reescreve ele tem alguma mensagem? Ah, por ter mais um ponto. É, ele diz que se ele fosse reescrever o normal e o patológico, a partir ali da segunda frase, no final da segunda linha, ele colocar assim: eu proporia com ainda mais força que não existe em si a priori diferença ontológica entre uma forma viva e uma forma falhada, malograda. Diferença ontológica no sentido de que há um ser que é diferente, uma vida certa e uma vida errada. Não tem diferença. Fala assim. Ainda, poderíamos falar de formas vivas malogradas, formas vivas equivocadas? Poderíamos falar disso? Que falta podemos estabelecer em um ser vivo, em um vivan, ou na vida? Então, vejo que a palavra aí é vivan. Né? Eu posso... Falta. Que equívoco eu posso pensar numa vida? E, sublinhe essa última linha. Depois joguem lá no DeepL ou no Lingui, onde vocês quiserem. Que falta pode se estabelecer em uma vida enquanto não se fixou as naturezas de suas obrigações enquanto vida, enquanto vivo. Quem está fixando a natureza de suas obrigações? Lembra da ideia de natureza que a gente falou lá no primeiro ponto? Então você tem, o que o Guilherme está criticando aqui, dispositivos que dizem o que é a vida. Então, quando que eu consigo ver que tem uma vida equivocada? Quando eu estabeleço o que é a vida. Então, quanto mais jeito certo de viver, mais doença eu crio. Quanto mais tutorial de TikTok sobre as coisas, mais jeito errado eu tenho de viver. Isso é grave, né? Porque tem um jeito certo de casar, tem um jeito certo de quantas fraldas o seu neném vai trocar a cada semana. Tem esses aplicativos, né? Tem esses aplicativos que, para os idosos como eu, acabam com a mística, né? Mas o que a gente tem aí? Tirando isso de acabar com a mística, porque não acaba com a mística, não é isso que acaba com a mística das coisas, mas a gente tem um jeito muito
um monte de coisa fixando a natureza das coisas. Só que a natureza das coisas é só um valor temporário localizado em algum momento da história. E um outro trecho de Canguilhem do normal patológico, que é mais enfático quanto à relação do regime epistemológico. Então, regime epistemológico. O Altieres falou, Altieres, vocês conhecem Altieres Frei? Ele estuda esquizoanálise e tal. Ele falou que a Sueli Ronick odeia a palavra epistemológico. E eu estou muito mal depois disso, porque eu não perguntei para ele. Você tem alguma notícia disso? Eu sei que, inclusive, ela se apresenta como psicanalista. Psicanalista, né? Ela não é esquizoanalista. É. Então, não pode usar epistemológico. E criatividade também não, parece. Criatividade. Daí tinha uma piada para perguntar para ela como é que é o regime epistemológico da criatividade do indivíduo e tal. Tinha várias palavras que ela odeia. E eu uso epistemológico há décadas. Então, eu estou inquieto. Deixar registrado aqui, se um dia Ela se assistir. ela tiver Sueli, Ronick, assistir. Muito interessada no nosso trabalho. Então, mas quando a gente fala assim, que falha possa, né, se notar ali, se estabelecer num vivente, na vida, enquanto não se fixou a natureza de suas obrigações, enquanto vida, ele está falando o que se fixou, isso que se fixou, ele está falando do que eu estou chamando aqui de regime epistemológico, né? Um jeito de ler o mundo. Qual que é o jeito de ler o mundo da psicopatologia mais proeminente que tem, né? É o da psicologia, da psiquiatria, esse modelo que a gente tem no Estado. Nesse outro trecho, ele é mais enfático com relação a esse regime epistemológico, com a construção de uma leitura de vida que tenderá a forjar uma expectativa de ordem, de estabilidade, uma expectativa que se nota, por exemplo, nas ciências duras. Então, o lançamento da Artemis lá para dar uma voltinha na Lua e tal, você tem tudo é fórmula, é cálculo, é gráfico, é tendência muito bem estabelecida. Né? Então, há uma tentativa de fazer isso com a vida. E aí isso entra um pouco. Eu não sei se a gente não leu esse no primeiro encontro. Acho que não. Eu não estou com o papelzinho do primeiro encontro. Você está por aí? Não? Eu não vi no seu papel. Mas eu não sei se eu trouxe para cá. Vamos ver. Bom. é, Ele fala que essa coisa de pegar ciências duras para ciências da vida, ele é a citação número 2, que isso facilitou, né, ele sublinharia também como há um equívoco facilitado por uma tradição filosófica realista. Uma tradição filosófica, então, que presume que existe uma realidade estabelecida, um fato dado, indiscutível. Tem coisa que é fato, tem coisa que é da tua cabeça. Isso é um jeito de pensar, gente. Tudo é da nossa cabeça. Num outro jeito de pensar, né? Nesse jeito de pensar, né? Tem uma tradição, segundo facilitado pela tradição filosófica realista, segundo a qual toda generalidade é vista como sendo o signo de uma essência. E toda perfeição, a realização de uma essência. Então, uma generalidade de fato observável toma valor de perfeição realizada. Um caráter comum ganha valor, toma valor de tipo ideal. Não sei se a gente leu isso, eu acho que eu leio isso tanto, está dando aula, já às vezes, desse trecho. Quando a gente fala em generalidade observável, de fato, a gente está falando da curva do normal, né? Aquela curva de sino, que é a tendência de um grupo apresentar certo comportamento. A curva do normal da inteligência nossa é de 80 a 120 pontos da escala de Binet-Visky lá, né? Então, você tem 85% da população estará no recheio da curva, assim, né? Com essa maior quantidade de incidências. Isso daqui faz com que se acredite que toda generalidade, algo genérico, é uma realidade, isso é um fato, não estamos mentindo. Eu aplico o teste de QI igualmente para várias pessoas, não sei, mas digamos que eu aplique, eu vou ter uma generalidade. Isso aí virá a expressão da natureza humana. Acho que eu dei um exemplo como é a estatura. Não dei exemplo de estatura das pessoas? Então, a estatura ideal, o tipo humano ideal. E aí a gente vê isso nos exames de sangue. Ureia, esses nomes todos, LDL. É baseado nessa perspectiva do normal, né, para a população. A população tem que se comportar desse jeito. Né? E aí o Lelê está falando desse equívoco que tem
esse equívoco que é mexer na generalidade, fazer com que a generalidade vire uma essência, é diante desse equívoco que nos sentimos autorizados a pensar a vida. Esse equívoco de pensar que a generalidade de uma expressão é a essência da vida, é a natureza da vida. E pensar, então, as manifestações vitais como uma insurgência, uma sublevação, por que não, talvez uma resistência ou uma resistência ao modelo de pensamento que se debruça sobre ela, sobre a vida. Então, a gente está tentando entender que a nossa subversão é olhar que o quadro psicopatológico é a proposição de um jeito novo de se relacionar com o mundo e que, de algum modo, faz crítica ao jeito que o mundo tem entendido que é a vida. Alguém que trabalha, que ama, cuida da propriedade privada de si, dos outros. Aí o Canguilhem, ele é um autor que vai utilizar o Canguilhem mais lá bebê, não o mais famoso. Bom, ninguém conhece Canguilhem, então nem é famoso, né? Mas quem estuda Canguilhem vai pelo normal patológico e fica por ali, né? Mas tem um lado mais B do Canguilhem, que é ele estudando Darwin, né? A biologia evolucionista, antes Darwin, depois Darwin. E ele apresenta o pensamento de Darwin como uma virada nos modos de concepção da vida. Darwin, teoria da evolução, cara lá da Inglaterra, que viajou num barco lá no Beagle, passou pelo Brasil, se surpreendeu com a escravidão, ficou chocado, etc. A partir de Darwin, a insurgência que falamos acima, que a gente está falando, né, da manifestação vital, torna-se explícita pela virada no modo de concebê-la. E Darwin, eu trabalhei com Darwin, mais, outra época com mais ênfase, assim, lendo e tal, estudando, e às vezes eu precisava procurar algum conceito, alguma citação, alguma coisa de um texto que eu li em algum lugar e não achava e jogava no Google, assim, né? Tipo, Darwin, e jogava nas palavras-chave. E a quantidade de blog que aparecia dizendo que Darwin estava errado, blogs religiosos e tal, isso, assim, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então você tem ainda um pensamento que atrapalha muito um entendimento de vida específico, né? O que a gente, resumindo aqui muito curtamente, muito brevemente, a contribuição do Darwin é desacoplar um pouco que o meio, o ambiente e o indivíduo que vive nesse ambiente vivem em relação harmônica. Por exemplo, esse sujeito vive aí porque esse ambiente está feito para ele e vice-versa. Às vezes até se ensina isso na aula de biologia. Acabou o chá. Obrigado. Fazer possível para quem está em casa gripado. Tinha chá aqui, gente. Tem uma ideia no Darwin, a ideia de seleção natural. Seleção natural. E a ideia de seleção natural é muito legal, porque para você ter a diversidade da vida, você precisa que tenha que uma prole de indivíduos, um monte de cachorrinho, um monte de gatinho, um monte de grilo, uma prole de indivíduos seja levemente diferente uma da outra. Que quando você tem alteração no ambiente, vai se selecionar naturalmente, não tipo Deus, nada, tipo a natureza, vai selecionar aqueles que estão mais aptos para sobreviver naquele contexto. Nesse sentido, quanto mais normatividade tiver esse indivíduo, esse sujeito, esse ser vivo, mais capacidade ele tem de manter aquela carga genética e passar para as próximas gerações. Eu recomendo muito a leitura de A Origem das Espécies. É um livro bem... Não é difícil, gente, é fácil de ler. O Darwin escreve de um jeito muito tranquilo. O que é difícil, às vezes, é umas palavras de uns bichos que você nunca ouviu falar, um tipo de carrapato muito específico, uma pomba. Pomba, ele fala muito de pomba, tem um capítulo inteiro só de pomba. É bem legal. Primeiro capítulo. E parece que por causa desse capítulo a galera ficou muito bolada, assim, tipo, nossa, o cara só fala de pomba, né? Não vai para frente o negócio. E a tese dele é que a vida é produtora de singularidades o tempo inteiro. Tem uma frase famosinha nas minhas leituras, não é famosa no mundo, que ele fala o trigo, o gado, elementos que estão domesticados e selecionados há milênios, eles ainda apresentam variações. Você não consegue repetir uma prole. E aí, o Darwin ia lá nos criadores, ia naquelas feiras do morango, via um morango grande, sabe? Abóbora mais amarela, mais cabeçuda, mais pescoçuda, etc.
Ele ia olhando que a galera ia fazendo seleção artificial, né? E produzindo alguns animais, inclusive bizarros, que são animais de companhia, né? Os cachorrinhos, os gatos são selecionados artificialmente, por isso eles não sobrevivem, né? No lugar. Alguns nem respiram, né? É uma perversão. Outros esticam a coluna, ele tem problema, né? Na, fica um problema por causa de um capricho humano, né? A seleção artificial dos cães, né? Um capricho humano. Mas ele está olhando isso, o que ele está muito intrigado? Que a vida produz variação. E que é essa variação que faz com que a vida possa sobreviver. Então, quanto mais diverso for um cenário, olha que bonito isso, quanto mais diversidade tiver num contexto, mais chances daquele grupo ali sobreviver. Isso é maravilhoso, gente, porque uma sala de aula não tem pluralidade nenhuma do ponto de vista epistemológico, teórico. Você só quer ver alunos aptos a aprender tais conteúdos para aquela idade. E que se comportem, que façam e que executem conforme um programa. A gente tem construído um modelo epistemológico de pensar o raciocínio, a relação com o mundo, completamente homogeneizante, que faz com que a diversidade da vida seja eliminada. E aí, ao eliminar-se a diversidade da vida, você elimina a vida, que é o que a gente está vendo com tanta criança e adolescente embotado no mundo. Né? E adulto também, porque às vezes a gente também se embota. Né? Justamente porque está no modelo de pensamento que não prevê a variação, a instabilidade. Ele não suporta, né? Sim. Sim, não suporta. Esse modelo epistêmico não suporta. Inclusive, Darwin, você vê dificuldades de leitura, né? Porque falam que ele elimina até a ideia de uma força superior. Né? Bom, eu vou ler aqui essa citação do Candian, que está. É a citação número 4. Não, não é. Não é. Citação número 3. Que, que por um equívoco aqui não é do normal patológico essa citação. Tá, Ernesto? É, Não sei francês. essa citação, tá, eu acho que é de estudos históricos. O homem e o animal do ponto de vista psicológico, segundo Darwin. É esse o texto. Depois a gente pode, quem quiser. Aí ele fala o seguinte, é a citação número 4. Não, perdão, citação número 3. Para que fosse concebível a ideia de uma transmutação de espécies, né, de uma transformação das espécies, por uma adaptação aleatória às contingências, às constrições, às coações do meio, né, uma transformação das espécies, né, ou seja, a espécie não é fixa, você varia. O exemplo clássico de aula de biologia, o grilo amarelo e o grilo verde, viram isso? Daí pega, você lembra disso? Não. Tem lá uma graminha e um monte de grilos, vários grilos. Tem 200 grilos verdes e 5 grilos marrons. Pega fogo na graminha. Um exemplo, gente, esdrúxulo, tá? É muito mais complexo que isso, mas só para entender a ideia de seleção natural. Os grilos verdes estarão mais visíveis, concordam? E os grilos marrons ficarão mais imperceptíveis. Os predadores vão começar a comer quem? Os verdes. Aí os grilos marrons, com o passar do tempo, vão aumentar a população e os verdes vão ser minoria. Todavia, devido a fatores genéticos, continuarão nascendo os grilinhos verdes aqui e ali, ou eles vão nascer menos, etc. Então, essa é a ideia de manter uma vida a partir das coações do meio. Ele fala que para se fosse possível construir essa ideia de evolução, que é como a gente fala em português, né, de, de, de variação, de espécie, né, seria preciso destruir a ideia de uma adaptação pré-ordenada para cada espécie de criaturas entre sua estrutura e seu modo de vida. Então, para o Darwin ser entendido, você precisa acabar com a ideia de que cada sujeito tem uma finalidade para ocupar o espaço onde ele está. Ou seja, nós aqui mesmo, a gente não serve para nada. É isso. Implica nas entranhas nesse sentido. Você ia falar alguma coisa? Até Darwin, os seres vivos pareciam aderir, pareciam aderir, sob pena de morte, ao suporte ecológico deles. Eles se multiplicavam sem obrigação de identidade específica integral e que, pelo jogo composto pelo número e suas diferenças, eles se encontram coagidos a viver onde podem, ou menos mal, né? Não sei, né?
sem lugar reservado, sem a segurança sem a segurança de um futuro, de um amanhã, né? Então, a partir de Darwin, depois desse ponto de vírgula aqui, eu traduzi errado. Então, até Darwin, os seres precisavam aderir ao lugar onde eles estavam, né? O suporte ecológico. Depois dele, eles podem se multiplicar sem obrigação de identidade específica, integral. Eles se encontram coagidos a viver onde podem e talvez sem lugar reservado, sem segurança de um futuro. Não existe finalidade em lugar nenhum. Por isso, quando a gente está discutindo processos psicopatológicos, a gente também tem que estar refletindo o tempo inteiro na ideia de finalidade. Por que eu estou querendo adequar esse sujeito? Por que eu estou querendo normalizar esse sujeito? Porque eu estou incomodado com tal manifestação? Provavelmente porque eu tenho uma concepção específica de ordem de vida, de lugar, de suporte ecológico, de ambiente para esse indivíduo. Desse modo, construir compreensões a respeito das causas, das singularidades e das regularidades das manifestações vitais, a partir de um modelo mecânico ou finalista, parece reduzir a possibilidade ou os recursos conceituais para se entrar em relação com eles. Em relação com o devir, esse modo de pensar cristalizado, em relação com a potência, com o acaso, com a contingência das manifestações humanas e da natureza. Enfim, esse modelo impede, nos afasta de lidar, de nos relacionarmos com as multiplicidades do vivente. A vida insurgente mostra-se resistente à sua redução ao conjunto de regras, né? Uma redução fenomenológica, positivista e tal. E aí tem uma das passagens do Canguiliano, num livro chamado Estudos de História e Filosofia das Ciências. O texto é esse, O Homem e o Animal do Ponto de Vista Psicológico do Darwin. É a citação número 4, e ela é muito maravilhosa. Se quiserem ir traduzindo para colocar na parede depois do quarto. Desse ponto de vista, a benfeitoria do singular, essa palavra singular, ou seja, ninguém igual, né? Do único. A benfeitoria do singular, que ele está entendendo que é a vida, que é o viver, reside em seu poder de deslocamento do sistema que não consegue concebê-lo, que não pode concebê-lo. A benfeitoria do singular é uma benfeitoria, algo bom que o singular traz. E a gente está trabalhando com uma psicopatologia que está querendo fazer o quê? Homogeneizar, uniformizar a vida. Né? Ele está falando assim, não, o singular ele é bom, por quê? Ele tem uma benfeitoria. Qual que é a benfeitoria? Deslocamento do sistema que não pode concebê-lo, na segurança que ele dá ao singular da resistência da natureza. O singular mostra uma resistência da natureza, produtora de singularidades. E uma resistência dessa natureza, produtora de singularidades, resistência a se deixar conter em um carcan, é a palavra que ele usa. Carcan é uma palavra que a gente poderia traduzir, pensando que o Canguilhem, assim como o Bourdieu, que é um filósofo francês da roça, do interior, e que vai para Paris construir carreira, né? Lá nesse contexto é algo difícil, algo complexo. É muito interessante que eu li vários trabalhos biográficos sobre o Canguilhem, e uma das coisas que eles falam, sempre, do nada, alguém fala, é o sotaque forte lá da região que ele tem. Então, assim, marcando, ele não é daqui, né? O Bourdieu também tem isso, o Bourdieu é difícil de ler, né? Tem de aspectos de posições dele, né? Então, não se deixar conter em um carcan de leis ou regras. Carcan, a gente pode pensar, então, nesse vocabulário rural, dentre outros vocabulários de traduções possíveis, o cangarado, é aquele negócio que o boi, que você coloca dois boizinhos assim, arado, né? Você coloca e vai fazendo a linha da roça, assim, né? Da plantação. Sabe? Conseguem visualizar os dois pescocinhos ali, um pedaço de madeira. A vida não se deixa conter em um carcã, né? Em um arado de leis ou regras. Olha essa próxima frase. Pelas singularidades que a natureza proclama sua selvageria. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É uma valorização da selvageria. Né? Nesse sentido, há uma indicação da necessidade de observarmos que a singularidade da vida é justamente aquilo que surge, subverte, abala e faz questão à ordenação científica dos fatos humanos.
Tem um outro texto dele, A Formação do Conceito de Regulação Biológica no século XVIII e XIX. Olha o título do texto, é sobre a formação do conceito de regulação biológica no século XVIII e XIX. O conceito de regulação biológica, portanto, é um conceito. E a gente pode falar, o candidato tem conhecimento de causa porque ele fez faculdade de medicina, né? Ele é nosso filósofo, não é só alguém que está lendo manuais. Embora ele não tenha trabalhado, né? Então, não sei o que faz um médico. É o diploma? É o métier? É não escutar os pacientes? É atender atrasado? É cobrar caro? Na formação do conceito de reflexo, nesse texto do Canguilhan, ele indica como a biologia, a fisiologia e demais ciências da vida incorporaram um modo de raciocínio próprio da física newtoniana, esperando assim encontrar nos corpos vivos a mesma regularidade e predição, capacidade de previsão, que se encontrava na matéria inanimada. Eu estou insistindo muito nesse ponto, porque a gente sai aqui, vai atravessar a rua e vai ter isso, assim, uma leitura de vida, entendendo a vida como uma máquina a vapor. Não, pensar no exemplo mais contemporâneo, um relógio do pulso, um chip. A partir da análise do desenvolvimento das ideias do Isaac Newton, a gente falou disso, né? No primeiro encontro, e de seus efeitos nas concepções de vida, Canguilhan indicou um modo de constatação de uma atividade de regulação nas máquinas e no universo como algo estático pacífico e que indica uma estabilidade natural das coisas. Então, tem os planetas, tem uma coisa de regulação ali, as substâncias químicas, etc. Disso decorre que os problemas atinentes às regulações da natureza fazem supor que esta conserva aparente equilíbrio e conformação natural e invalidam a percepção do diferente como algo também a ela relativo. Então, quando você acha que tem uma regulação, né? Preciso me autorregular. Alguém aqui fala essa frase? A gente fala essa frase, né? Eu preciso me autorregular. Você precisa ficar quieto, talvez, né? Você precisa pensar, você precisa ficar de tudo. Mas o que eu estou chamando a atenção não é a sua atitude de autorregulação, é o seu vocabulário. O seu vocabulário indica a sua perspectiva epistemológica. Então, quando você precisa se autorregular, quando você precisa estabilizar seu humor, o que está junto, o que está atrás de você? 2, 3 séculos de massacre à singularidade. Por isso que não é fácil. Não é fácil. É disso que a psicopatologia se alimenta. Né? É dessa lógica. Né? E onde elas vivem? Nos nossos corações. Acabou a missa, né? Acabou a missa. As intercorrências da vida não interfeririam em uma suposta ordem biológica. O que a gente vê na teoria é que elas são excluídos da ordem biológica. Elas são entendidas como exceções. A estabilidade que se supõe à vida, então, nisso que a gente está falando, essas leituras epistemológicas, impedem uma leitura do singular que é inerente a ela. Para Canguilhan, o prestígio da ideia de ordem e regulação da natureza, inspirada então nessas prerrogativas do Isaac Newton, newtonianas, fez com que se levasse meio século, a partir das leis da termodinâmica, entropia, essa lei, a gente aprende na escola, né? Entropia é a desorganização de um sistema, né? Então, aquelas leis que calculam quanto de calor você perde quando você ferve uma água, quando as coisas de transformação, sempre tem uma energia que se dissipa, o sistema que se desorganiza cada vez mais, né? Enfim, ele vai percebendo que vão aparecendo essas teorias, né, da termodinâmica e também vão vendo tendências à desorganização do sistema, né, que os sistemas são abertos e que a coisa é muito mais complexa do que isso. Aqui já me encaminhando para o final, já. Deixa eu ver que ação. Vai dar tempo. Ainda bem que eu escrevi pouco. Tais modelos de pensamento que impedem de ver a vida necessitam lidar, se haver, o tempo inteiro, com as insurgências do vivente, as teorizações em sistemas fechados. Um dos viventes que mais faz insurgência, teorização em sistema fechado são as crianças com as perguntas que elas nos propõem. É só abrir a escuta para isso. Você vai pensar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Às vezes a criança faz uma pergunta e você fala, vai embora.
Esse aspecto implica a construção de modelos de entendimento da vida que deem suporte à singularidade e ao desvio, usualmente entendido a partir de sua distância à ideia de natureza de essência biológica. O desvio é algo distante da natureza. As naturezas psicopatológicas, pensa assim, as esquizofrenias, os autismos, as ansiedades, os transtornos desafiadores opositivos, os transtornos de atenção. Então, essas naturezas psicopatológicas poderiam ser lidas como ato, então, de sublevação, a tentativa de colocar ordem à vida, dado que muitas dessas manifestações rebelam-se à produtividade, à coerência, aos sistemas e coerência que se espera dos sistemas morais em voga. Respeitar o professor, respeitar pai e mãe, né? Por aí vai. Entendemos que a psiquiatria, a pedagogia, a psicologia, até mesmo a psicanálise, tendem a ver o desvio como algo que atrapalha uma natureza entendida como estável e ignoram a existência como efeito de um dever. Então, no caso da psicanálise, eu gosto de problematizar, porque é muito idealizado às vezes, né? Quando você acha que o paciente tem problema porque ele não enquadra na sua estrutura. Então, você tem lá 3 estruturas, negócio de psicose e perversão, você fala, mas ele não é psicótico, acho que ele é meio perverso, mas tem um traço neurótico, não sei o quê. E eu fico intrigado com o paciente. E talvez você deva virar um pouquinho o espelhinho para a sua teoria e pensar assim, essa teoria que tá manqueia, assim, tá falhando, não tá funcionando. Né? Aí aqui eu deixei uma citação do Canguilhan, que ele escreveu um verbete para a Enciclopédia Universal na década de 70, um verbete da enciclopédia, que é a palavra vida, vie, né, em francês. Não é vivant aí nesse caso, é vie. Ele faz esse verbete vida. É um verbete muito legal de ler mesmo. Ele está disponível, é fácil de achar ele em português. É, e aí tem milhares de coisas que ele fala ali. Tem uma coisa que ele argumenta da vida como algo que apresenta uma precariedade essencial. Essencial é uma palavra cara para um filósofo, então se fala em essência, né? E essencial você também pressupõe como uma necessidade para aquilo acontecer. Então, a precariedade como uma inerência, eu diria, né? Da vida. É... E aí, a citação que ele está ali do verbete vida, você vai por aqui? E aí não é do texto Ideologia e Racionalidade, tá? Esse é a citação número 7, tá? É o verbete vida da enciclopédia, a 7 e 8. Ele fala assim, viver é valorizar os objetos e as circunstâncias de sua experiência. Valorizar, gente, valorizar para um filósofo como ele não é falar que é bom ou que é ruim. Não, quer dizer, é falar que é bom ou que é ruim, não é falar que é bom. Estou dando valor a isso. Viver é construir relações axiológicas, que é o vocabulário que os filósofos usam, né? Que é relações de valor com as coisas. Isso vale ou não vale. Isso é Marx, por exemplo. Né? Valor de uso, é uma palavra muito cara. Então, viver é valorizar os objetos e as circunstâncias de sua experiência. É preferir excluir os meios, as situações, os movimentos. Olha que bonito. Viver é preferir excluir os meios você tá? As situações e os movimentos. A vida é o contrário de uma relação de indiferença com o meio. Gente, a vida é uma relação, é o contrário de uma relação de indiferença com o meio. Olha que coisa mais linda. Estou pirando sozinho? Não. Não. Tá. Entender a vida como algo que acontece de modo não indiferente, né? Ou como uma relação. A gente pode entender como uma relação engajada com o meio, que implica observar que toda manifestação vital será de algum modo estar de algum modo se relacionando com o meio e sendo insurgente com esse meio hostil. A psicopatologia é uma posição de indiferença com o meio. A psicopatologia é um jeito de viver. Ser normal é uma desgraça. Vocês aqui, todo mundo comportado, ninguém foi embora, ninguém cuspiu em mim, ninguém jogou tomate, né? É, Então, a gente pensa assim, não só nos meios hostis, mas também nas teorias que não sejam capazes de olhar para elas, a precariedade delas mesmas, das teorias. Então, nossos modos de entendimento do psicopatológico também precisam localizar, né, os nossos confortos e desconfortos epistêmicos, que eu acho que é o que o Ernesto trouxe um jeito muito lindo na semana passada com relação ao mergulho. Você olha o negócio lá e agora? É... Daí tem uma citação, a citação número 8, que até eu ia ler só a segunda parte, eu vou ler inteira pensando no que a gente falou da Dora Haraway.
e dos cachorros. Uma árvore morta, um pássaro morto, uma carniça. Tantas vidas individuais abolidas sem consciência do seu destino da morte, de morte. Não parece mais, né? A gente tem, por exemplo, no modelo epistêmico, que os cães têm consciência do mês aniversário deles, comem bolo e tal. A gente tem vivido nesse modelo epistêmico. Não estamos falando mal, estamos observando. Tá? Mas o canguilhão não acha, ele acha que os cachorros, os animais, ele não acha que eles não têm consciência do fim, né? Do fim, que eles vão acabar. O valor da vida, então olha que o conceito de valor volta aqui. A vida como valor não se enraizaria na consciência de sua precariedade essencial? E aí a gente pode ir pensando, né? Estamos construindo sistemas de pensamento capazes de se relacionar com a vida nesses termos? O jeito que a gente raciocina, a gente assume, estamos assumindo a precariedade da vida, ou a gente está buscando, a gente entendendo que a vida é algo, né, muito estável, e se ela está precária é um equívoco. A gente consegue acompanhar a insurgência da vida, insurgindo também em nossos modos de pensá-la, ou a gente segue reduzindo a vida a regularidades e estabilidades. E aí, aqui no aqui, tem as citações 9 em diante são do livro Vagabundos Eficazes, do Fernando Deligny. Era para ter mais coisa, mas não deu tempo de colocar. O Deligny é um cara que trabalhou com autismos considerados fechados, né? Sujeitos que não falavam mesmo, né? Não verbais e tal. Ele fala muitas coisas bonitas, depois vocês podem ler com calma, né? Mas ali você tem um trabalho de pensar, ele está pensando na educação, mas acho que a gente pode pensar também nos trabalhos das terapêuticas, né? A citação número 9 a 14, a 9 é do tradutor da edição, ele fala, ele citando, dizendo sobre o trabalho de Deligny, o verdadeiro educador, olha que lindo isso, é um criador de circunstâncias capaz de fabricar um novo meio para o inadaptado. Veja, quando se cria um novo meio, você está usando aqueles termos lá do Canguilhão, o meio, né? O sujeito, o Darwin, você está falando daquilo. E o nosso trabalho como alguém que é capaz de criar um outro contexto, né? Uma circunstância que daí esse inadaptado perde seu valor, porque ele já vai ganhar outro valor, né? Se vocês olharem a citação número 14, que daí já dá a letra da palavra Deligny mesmo. Um desenho infantil. Esqueci. Aí, um desenho infantil não é uma obra de arte. É um chamado para novas circunstâncias. Criador de circunstâncias. Assim é o educador a se debater com todas as inércias. Boa sorte. Então, não, né, vai mostrando que não se trata é, de algo muito simples de se fazer, né? E aí uma outra coisa que dele aqui, né? Desse texto Vagabundos Eficazes, que é de uma experiência que ele teve como diretor de um centro de observação e triagem de adolescentes que estavam em conflito com a lei, né? Não eram esses os termos na época, né? Eles vão falar inadaptado e tal. É toda uma coisa, a França no pós-guerra, todo mundo começa a fazer coisas meio, tá tudo meio largado, tudo acabado, então a galera faz um monte de coisa lá experimental, né? A própria clínica da Borda, um pouco esse efeito, o Hospital de Santa Albano do François Tosquelles, e o Deligny também, ele sai dessa galera, né? Da clínica da Borda. E aí, uma coisa muito bonita que ele fala na estação número 12 lá, quando ele vai lá e faz uma revolução num centro de triagem e observação de adolescentes, ele fala assim, que acho que tem a ver com nossos encontros até agora, né? Todo esforço de reeducação, não sustentado por uma pesquisa e por uma revolta, cheira muito rapidamente a trapos velhos ou água benta contaminada. Palavra da salvação. Por aí. Depois tem mais citações, vocês podem ler e tal. Acho que já tá. Tem 5 minutos aí. Para o Ernesto brilhar. Eu fiquei. Acho que tem uma. Isso de pensar a vida como precária, que estável, esse jeito de pensar a vida.
esse jogo, né? Não estável, precária, urgente. Para mim tem uma poesia, que aí eu só vou trazer isso, que é uma música, a gente vai fazer essa playlist. Eu acho que eu sou mais das artes, não sei se vocês já perceberam. Mas tem. Eu vou só ler como é a tradução de essa pessoa leu comigo, eu acho. Já sei. Você já sabe qual é. Talvez vocês conheçam. Precário, provisório, perecível. Falível, transitório, transitivo. Efêmero, fugaz e passageiro. Eis aqui um vivo. Alguém sabe qual é? Lenine. Sabe Chama quem é vivo, Lenine? É o cara da Revolução Russa lá. chama vivo o nome da música, mas a gente vai fazer mesmo a playlist. E eu acho que tem muitos jeitos. Falando isso para pensar que tem muita gente, pensar que na arte, em muitos lugares tem pessoas falando um pouco o que ninguém fala. Falando, né, não é como se esse Sim, não é o único, né? né, não é só ele, não é o Ernesto de Martin que está falando, olha, isso aqui a gente precisa ler de outros jeitos, as manifestações de saúde. Então tem um monte de gente falando assim, nas artes, na saúde, na educação, nas religiões, em muitos campos. E aí eu acho que a proposta do último, do bonus track, é que a gente faça isso também, crie as nossas próprias normativas para falar do que invente patologias, invente as nossas patologias. Eu tenho, sei lá, qualquer coisa, Tanumécio. Tanumécio é a minha mania de querer conversar com as pessoas em Curitiba, na rua. É, eu sofro disso. Mas é essa brincadeira, assim, né? Acho que, como o Vini falou, esses encontros são um prefácio do prefácio de coisas que a gente tem conversado e quer construir. Vai ser bom ouvir vocês. E na semana que vem a gente trazer mais coisas também, aí alguns desdobramentos daqui, algumas outras coisas que eu tenho lido. E acho que é isso. Tá, então a gente tem mais um encontro na semana que vem, que daí o Ernesto se ocupa, e daí no quem quiser vir, daí vai fazer mais um bonus track, daí já, se a gente conseguir 1 hora e meia de música, de playlist, podia ficar no fundo, né? Tocando. Se faroeste caboclo for aproveitável, ajuda, porque dá meia hora. É, não. É isso, alguém quer falar alguma coisa? 30 segundos, candidato. Não. É assim, né? Ai, que deprimente lembrar dele. Tem eleição esse ano. Vai começar o velório. Eu queria falar eu fiquei pensando muito nessa coisa da vida que você falou, né? Assim, como se a vida sempre voltasse para se rebelar contra as normativas, tudo que resta. E da onde que veio o impulso a normatizar as coisas, né? A gente poderia pensar num impulso de morte, né? A ideia meio sobre morte freudiana. E junto com isso, se até esse impulso de tentar dar nome, né, e fechar as coisas em categorias, se também não é uma forma de vida, né, no sentido de a pessoa que está num contexto muito caótico e muito sem borda, sem nome, a forma de vida dela é fechando as coisas. Absolutamente. Eu acho que não é nem fechando. Acho que, em alguns casos, você se dizer, né, com algum tipo de processo patológico, você está abrindo, está conseguindo circunscrever, dar nome e inventar um jeito mais arrojado do que você tinha até então para nomear algum tipo de caos interior ou exterior que você mapeava na tua vida. Estou falando caos, pode ser outra palavra, né? Então, não é um problema ser pai de pet, não está falando disso. É uma forma de organizar a tua experiência com os animais, assim como não é um problema você dizer que você tem lá algum tipo de condição autística e algum tipo de grau, assim. Não, nem acho. Então, uma excelente colocação, né? É uma forma de criação. O que a gente está enchendo o saco aqui é, primeiro, quando essa nomeação vem de fora para dentro, acho que isso, alguém te nomeia, e quando essa será a tua última nomeação da vida. E você não tem mais possibilidades de movimento aí.
E quando essa nomeação circunscreve um conjunto de coisas que você é, morta, assim, né? O enquadro morto, como eu achei muito legal. Eu tenho 30 segundos só. Tem 30 segundos, aham. É, então, eu achei muito legal quando você falou. Eu nunca tinha pensado Darwin na psicologia, mas eu achei muito legal quando você falou que a vida se produz na heterogeneidade, assim, e não na homogeneidade, embora a gente esteja caminhando para a homogeneidade, assim. Isso me lembrou de uma fala que eu. É que, assim, esse final de semana foi um evento da PUC e eu vi vários psicanalistas falando. E aí tinha um psicanalista falando sobre a clínica com adolescentes, assim. E eu senti um clima de, tipo, de desespero, assim, entre os psicanalistas, por causa dessa tendência que é homogeneizar, assim, de pegar o discurso do outro, assim. Eu gosto muito da Neuza Santos Souza, porque ela fala que para o sujeito negro a libertação, tipo, seria ter um discurso sobre si, assim, e aí eu vejo o quanto que é difícil, assim, eu vi esses psicanalistas falando, eu não sou ainda, sou só estudante, falando que era muito difícil convidar os adolescentes a ter um discurso sobre eles, assim, nada contra a cultura, na verdade, era difícil, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando nessa tendência, assim, na dificuldade que elas viam, assim, os adolescentes estavam tendo muito comportamentos autodestrutivos, assim, violentos, de certa forma, e da dificuldade de fazer eles falarem sobre eles mesmos, assim, a partir do panorama deles mesmos também. Assim. Mas foi isso, só uma reflexão que não levou, foi mais de 30 segundos. Só achei, só achei curioso isso de fico com a pergunta, assim, tentar só deixar a pergunta aí. Será que essa dificuldade de fazer os adolescentes falarem sobre eles mesmos a partir das criações deles mesmos tem mais a ver com dificuldade numa escuta? Me surpreende. Essa me surpreende muito. Sim. Porque os adolescentes o que fazem É que às vezes o psicanalista está esperando o adolescente falar, né? Sim, Falar, elas falaram justamente isso, assim, elas estavam esperando ele falar. Uhum. Mas Talvez- acho que tem outras coisas para esperar Aham. de produção de vida, né? E uma fala muito bem organizada, né? Da síndrome do adolescente saudável. Adolescente normal, Eu esse adoro adolescente normal. Um clássico da psicologia. Mas legal. Dá para reverberar essas coisas que você dá muito bem. Sim. O bonus track. Sim. É isso então? Fechamos? Então, boa noite, gente. Bom descanso. Vou encerrar a gravação e aqui vou encerrar a sala aqui, tá bom? Olha, a gente teve uma turnê faz uns anos. Mas aqui, né, a gente está falando que a gente já tem que viver quando tem como.